Eu gostaria que você entendesse como é importante os sinais no meio da igreja. Eu gostaria de te lembrar como é importante ter no nosso meio o que a Bíblia chama de sinais. Se a igreja chegou até aqui, se nós chegamos até aqui, se a igreja cresceu ao longo da história, é por causa também dos sinais que Deus opera no meio dela. De forma que, quando eu falo de sinais, eu estou falando de cura, libertação, milagres. É bem verdade que em nossos dias, a tendência é as pessoas não acreditarem em mais nada. A tendência é as pessoas estarem desacreditadas. Mas a Bíblia nos dá garantias de que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Eu quero te lembrar que ninguém curou tanta gente como Jesus de Nazaré. Ninguém libertou tanta gente das mãos do diabo como Jesus de Nazaré. João escreveu que Jesus operou tantas maravilhas, mas tantas maravilhas, que se fosse escrever tudo o que ele fez, não caberia em livros. Então ninguém fez tanto como Jesus nessa área. O Antigo Testamento anunciava a chegada de um Messias que ia aparecer fazendo milagres. Uma das marcas do Messias é que ele ia operar milagres. Ele ia fazer coisas impossíveis. O texto que você leu comigo foi o próprio Jesus recitando uma profecia. Ele estava em Nazaré quando recebeu a oportunidade de ler a Escritura. Então ele abriu a Escritura numa profecia de Isaías, capítulo 61. E ele leu a profecia dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para evangelizar os pobres, curar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, abrir as prisões dos presos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Pedro, no mesmo sentido, quando pregou em Atos capítulo 10, disse assim, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus está dizendo que ele é o Messias que veio para operar milagres. Quando ele fechou o livro de Isaías, ele disse para aquela sinagoga: hoje se cumpriu esta profecia diante de vocês. Ele está dizendo: vocês estão olhando para a profecia, vocês estão ouvindo o Messias. Eu sou este aqui que Isaías profetizou, que veio na unção do Espírito, curando, libertando, operando milagre, abrindo a visão do cego, libertando o cativo, o oprimindo. João Batista, certa vez, mandou 2 discípulos até Jesus para perguntar se ele era o Messias.
A Bíblia diz que aqueles 2 discípulos se aproximaram de Jesus e perguntou assim, João mandou a gente vir aqui para perguntar se o Senhor é o Messias ou vai vir outra pessoa. Aí Jesus não disse nada, porque ele poderia dizer, eu sou. Mas veja, Jesus olhou para o cego e disse, veja. Na mesma hora, deixou aqueles 2 esperando a resposta ali, foi lá no cego e disse, veja. Ele foi lá no surdo e disse, ouça. Ele foi no paralítico e disse, levanta e anda. Ele foi no leproso e disse, seja limpo. Oh, aleluia. Ele foi no endemoniado e expulsou os demônios dele. E aqueles 2 discípulos de João estão sem entender nada, esperando. Então Jesus voltou para eles e disse assim, diga para João que o cego está enxergando. Diga para João que o surdo está ouvindo. O paralítico está andando. O morto está ressuscitando. Os oprimidos estão sendo libertos. E o evangelho está sendo pregado aos pobres. Eu não sei se você está entendendo. A pergunta era, tu és o Messias? E ele diz, diga para João que o cego está enxergando. Então Jesus está dizendo assim, eu não preciso dizer nada, veja vocês mesmos. Porque o Messias tinha que fazer milagre. Se não fizesse milagre, não era o Messias. Agora veja, quando Jesus curava, quando Jesus libertava, quando Jesus operava milagre, ele fazia isto para cumprir a profecia. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas não era só para cumprir a profecia. Ele curava porque queria curar. Porque ele se movia de compaixão da necessidade das pessoas. Seu coração se movia por causa das pessoas. Ele se compadecia do sofrimento do povo. A cura era algo que vinha do coração dele. A libertação é algo que sai do coração de Jesus. De forma que, olhe para mim, Jesus tinha prazer em curar. Não era obrigação de curar. Ele tinha prazer em curar. Ele tinha prazer em libertar. Ele tinha alegria em curar. Isto é tão verdade, que se Jesus quisesse apenas se mostrar, então ele só ia curar a gente em público. Mas a Bíblia diz que ele curava a gente quando ninguém estava vendo também. A Bíblia diz que ele ficava até de madrugada atendendo o povo, até que o último era curado. A Bíblia diz que ele se esforçava para atender a todos. Que fique claro então, meus irmãos, que quando nós olhamos para Jesus, nós o encontramos fazendo 3 coisas: pregando, curando e libertando. Vamos dizer isto? No 3, 1, 2, 3. Pregando, curando, libertando. Portanto, não tem dúvida alguma aqui. Eu espero que você não tenha mais dúvidas sobre isso. É interesse de Jesus curar. É interesse de Jesus libertar. É a sua vontade curar e libertar. Pois se não for esta a vontade dele, então ele mudou em algum momento. Mas o da Bíblia, o Jesus da Bíblia, que não muda, quer curar e quer libertar.
A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você precisa entender o poder disso. Sabe por quê? Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, quando você lê aqui, Ele é igualzinho hoje. Ele é igualzinho, não mudou nada. É o mesmo. De alguns anos para cá, você mudou. Eu mudei. Jesus não mudou. Você pode levantar a sua mão e adorar o nome de Jesus? Sabe por quê? Tem gente que pensa que Jesus, depois que foi para o céu, mudou. Tem gente que pensa que Jesus na terra era uma coisa e agora no céu é outra. Ele é o mesmo. Tem gente que pensa que o ministério de Jesus durou 3 anos. Você já ouviu alguém falar isso? Eu já falei isso. Que o ministério de Jesus durou 3 anos. E se eu lhe disser que o ministério de Jesus não terminou até hoje? Ele aposentou, foi? Pastor, da onde o senhor está tirando isso? Veja, quando Jesus subiu para o céu, Ele pegou o seu ministério e transferiu para os discípulos. Então Ele disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olhe para mim. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome vocês expulsarão os demônios. Em meu nome vocês falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se vocês beberem alguma coisa mortífera, nada vos fará dano algum. Vocês porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu não sei se você está entendendo. Jesus está falando o seguinte: olha, tudo isto aqui é o que eu fiz. Tudo isto aqui é o que vocês vão continuar fazendo. Esta missão é a que eu comecei e vocês vão continuar. Esta obra é a que eu fiz e vocês vão continuar fazendo. Você está entendendo isso? Então Jesus pegou o seu ministério e transferiu para os discípulos. Agora, o ministério de Jesus está na minha vida. Quando eu prego no nome de. Quando eu curo no nome de. Quando eu expulso o demônio, eu expulso no nome de. Então o ministério é de quem? Então o ministério não é meu, é dele. Porque o que eu faço no nome dele. Porque ele mandou eu fazer no nome dele. Agora veja, se eu faço no nome dele, é o mesmo que ele fazer. Eu sou apenas alguém fazendo no nome de outra pessoa. Jesus está no céu, mas o nome dele está operando aqui. Eu não sei se você está entendendo isso. O nome de Jesus está operando. Não, eu vou melhorar isso, você vai dar um glória a Deus. Pastor, como que funciona isso? Jesus está indo embora. Aí os discípulos estão pensando assim: mas mestre, quem pregava, quem curava, quem expulsava demônio era o Senhor. O Senhor não vai estar mais aqui. Como é que vai funcionar isto? Aí ele disse assim: eu deixo o meu nome. Eu não estarei, o meu nome estará. Oh, aleluia! Aí Jesus disse assim: na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim, também
também fará as obras que eu faço. As mesmas. E fará maiores do que as que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Agora, isto é maravilhoso. Sabe por que Jesus é maravilhoso? Porque o homem é um bicho ciumento. Ele até quer que o outro faça, mas melhor que ele não quer. Já reparou isso? Ele até apoia o outro, mas para o outro fazer mais do que ele não apoia não. Aí Jesus disse assim, eu apoio vocês vão fazer mais do que eu fiz, melhor do que eu fiz, vocês vão fazer o que eu fiz e ainda coisas maiores. Jesus não tem ciúme do ministério dele, pode usar o nome dele sem dó. Sem dó. Ele quer que você faça coisa grande mesmo. É coisas maiores. Então Jesus está dizendo, vocês vão continuar aquilo que eu comecei. Agora veja, Jesus ressuscitou e os discípulos ficaram só com o nome. Quando eles diziam para as pessoas que o mestre deles tinha ressuscitado, as pessoas recebiam essa notícia com descrédito. Eles não queriam acreditar nisso. Como é que pode? Como é que pode ele ter ressuscitado? Ele não deve ter ressuscitado. Vocês estão mentindo. Vocês roubaram o corpo dele, sumiram com o corpo dele. Não é possível. A história que está rolando aqui em Jerusalém é que roubaram o corpo dele. Vocês estão se aproveitando disso aí e dizendo que ele ressuscitou. Aí os discípulos mesmo, os mesmos que diziam que ele tinha ressuscitado, ia no cego e dizia, em nome de Jesus, enxerga. Ia no surdo e dizia, em nome de Jesus, abra os ouvidos agora. Aí as pessoas não entendiam como Jesus ressuscitou. Mas uma coisa eles não podiam negar. O nome dele continuava fazendo. Como se ele estivesse ali. Aleluia. Eles não podiam explicar como. Eles não queriam aceitar que ele ressuscitou. Mas uma coisa eles não podiam negar. Esse nome tinha poder para operar milagres. Oh, aleluia. Então, eu creio que isto é suficiente para você entender que nós não podemos aceitar a ideia de que o ministério de Jesus terminou. O ministério de Jesus está com a igreja. E nós não podemos nos conformar com escassez de milagre. Tem gente que ele só conhece testemunho de 30 anos atrás, porque de 30 anos para cá ele não viu mais nada. Tem gente que só lembra de milagre de 30 anos atrás, porque de 30 anos para cá ele já não lembra. Tem gente que só conta testemunho porque o pai dele contou para ele, a avó dela contou para ela. Mas ele ou ela mesmo nunca viu milagre. Isto não pode mais acontecer. Ah, o nome de Jesus é poderoso. Hoje você vai levar um punhado de testemunho para a tua casa para contar. Hoje Jesus opera milagre na tua vida. Aleluia. Quando Deus olha para o sofrimento de pessoas enfermas, quando Deus olha para o seu sofrimento por causa da tua necessidade, da tua dependência de medicamento, de tratamento, o propósito, a vontade de Deus é te curar. Creia nisso. Deus se compadece com a sua situação. Ele não é alguém que está olhando isso e fingindo que não está vendo. Ele quer te curar. Ele disse assim, se tiver alguém enfermo entre vocês, se tiver, ele não usa a palavra, se tiver, Tiago usa,
Se houver alguém enfermo entre vós, a oração da fé salvará o doente. A oração da fé salvará o enfermo. Agora olhe para mim. Você tem dúvida se Jesus quer te curar? Pense um pouquinho. Se Jesus mandou eu curar, como é que ele não quer curar? Se Jesus mandou a igreja curar, como é que ele não quer curar? Quer dizer que Jesus manda você fazer algo que ele não quer? Jesus quer te curar. Jesus quer libertar. A mesma vontade que Jesus tem de perdoar o pecador e levar ele para o céu, é a vontade que ele tem de curar o doente e lhe dar saúde. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso você olhar para a Bíblia e ler os milagres que Jesus operava, que os discípulos operavam, que a igreja operava. Mais maravilhoso do que isso, não é ficar só na leitura, é ver na sua vida, no meio da igreja, em nosso meio. O que Deus quer fazer é trazer aquilo que está escrito como realidade na sua vida, na sua casa, na sua família, para o nosso meio, para os nossos dias. Jesus disse que o incrédulo, a pessoa que não tem fé, ele precisava ver sinais para poder crer. Jesus disse assim, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Isso está em João capítulo 4, versículo 48. Então deixa eu lhe dizer, Jesus está falando não é para o crente não, é para o não crente, amém? Jesus está dizendo assim, tem gente aqui nessa rua, que ele só vai acreditar no Jesus que você prega aqui, quando ele vê o milagre que Jesus vai operar aqui. Tem gente que você fala de Jesus para ele, ele não acredita, mas quando você contar o seu testemunho, ele vai acreditar. Porque o incrédulo, ele não acredita, ele precisa ver. Aí você fala para ele, Jesus é bom, Jesus perdoa pecado, Jesus leva para o céu. Ele não está nem aí para isso. Ele quer ver milagre, ele quer ver sinais, ele quer ver maravilhas. Você está entendendo isso? Então, é por isso que Jesus chama a cura e a libertação de sinais. Diga comigo, sinais. O que é sinal? Se você encontra um conhecido do outro lado da rua, e você faz um sinal para ele, você está querendo o quê? Ser visto. Aparecer, assim ou não? Se mostrar, é ou não é? Então, quando você faz um sinal para alguém, porque você está querendo que essa pessoa veja. Então veja, sinal é para ser visto. Cura é para todo mundo ver. Milagre é para todo mundo ver. Libertação é para todo mundo ver. O mundo precisa ver o que Deus faz no meio da sua igreja. Então, se é sinal, é para todo mundo ver, amém? Então vamos combinar? Você vai receber o milagre e vai contar para todo mundo. Vamos deixar isso combinado aqui? Você vai receber o milagre e vai contar para todo mundo. O seu milagre vai alcançar alguém, vai salvar alguém, vai despertar a curiosidade de alguém. Tem gente que é curado, ele fica quieto. Não conta para ninguém. Tranca o milagre dele no cofre. Diz, não, o seu milagre é para soltar no alto-falante, meu irmão. Todo mundo da sua família tem que saber o que Jesus fez na tua vida. Todo mundo da tua rua tem que saber o que Jesus fez na tua vida.
Veja, a Bíblia diz que quando os discípulos receberam esta missão, eles saíram pregando a palavra. E olha o que diz a Bíblia. E o Senhor ia confirmando a palavra que eles pregavam com os sinais que se seguiram. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo disse assim, a minha palavra, a minha pregação, não era de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas era demonstração de espírito e de poder. Olhe para mim aqui, Paulo está dizendo, quando eu pregava para vocês, eu não ficava contando histórias para vocês. Eu falava sobre Jesus e eu demonstrava o poder de Jesus. Eu não só falei sobre cura, eu curei os doentes em nome de Jesus. Eu não falei de libertação apenas, eu libertei os oprimidos do diabo. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. A pregação deve ser acompanhada de demonstração de poder. Eu poderia pregar aqui, fechar a Bíblia, ir embora, falar sobre cura e não curar, falar de libertação, não libertar, falar que Jesus tem poder, não mostrar e ir embora. Mas não é isso que a Bíblia me manda fazer. A Bíblia manda eu falar sobre o poder e mostrar o poder de Jesus. Falar sobre cura e curar os doentes. Falar de libertação e libertar o oprimido. Esta é a pregação de poder. Demonstração de espírito e de poder. Olhe para mim. Todo milagre é uma pregação. Se Jesus operar um milagre na tua vida como Ele quer operar, você nem precisa saber pregar. Quando você contar o seu milagre vai pregar por você. Eu quero te lembrar do ex-endemoniado gadareno, que acabou de ser liberto e Jesus já mandou ele sair pregando. Aí ele disse assim, mas eu não sei pregar. Aí Jesus diz, fala só o que eu fiz por você, já está bom. Conta só o que eu fiz na tua vida e alguém vai acreditar. Oh, aleluia! Alguém que está me ouvindo está pensando, pastor, eu não sei pregar. Então olha para mim, Jesus vai te encher de milagre para você contar o milagre onde você passar. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Agora vamos olhar para o outro ponto de vista. Por que as pessoas iam atrás de Jesus? Responda. Pense na resposta. O que é que atraía as multidões para Jesus? Você acha que é porque eles queriam aprender? Eles queriam era milagre mesmo. Eles queriam era libertação. Eles queriam era cura. Você acha que eles iam para aprender? Eles eram obrigados a aprender, porque Jesus botava todo mundo sentado e ensinava. Mas o que eles iam buscar era milagre. E eu te pergunto, é errado? Por acaso Jesus mandou eles embora por causa disso? Então deixa eu te ensinar. Não é errado correr atrás de milagre, não. Jesus está feliz se você veio aqui atrás de milagre hoje. Oh, se você veio atrás de milagre, Jesus está dizendo que bom que você veio. Você veio no lugar certo, na data certa, e eu estou te esperando para te curar hoje. Você pode levantar a sua mão e adorar ao nome de Jesus.
tem gente que pensa que Jesus se incomoda. Como se ele se incomodasse porque você precisa de um milagre. Precisa de uma cura. Porque você está pedindo um milagre, uma cura, uma libertação. Isso não existe. Isso não está na Bíblia. Isto é o diabo que está plantando isso na sua mente. Pelo contrário, Jesus quer que você venha a Ele e conte as suas necessidades. E creia que Ele pode suprir todas as tuas necessidades. O diabo se esforça para tirar a cura do nosso meio. O diabo se esforça para tirar o milagre do nosso meio, porque ele sabe que através dos sinais a igreja acelera o crescimento. Uma igreja pode crescer sem os sinais? Pode. Mas pode crescer muito mais com os sinais. Então o diabo quer tirar este assunto do nosso meio, porque ele sabe que quando a igreja entende isso, ela acelera o seu crescimento. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Eu quero trazer agora ao seu conhecimento algumas frases que falamos. Ouça. Eu quero trazer ao seu conhecimento algumas frases que nós falamos. Tem aparência de estar certo e é errado. Quem é que nunca ouviu falar assim? O importante é a salvação da alma. O corpo não tem problema, o corpo vai voltar para a terra. Não parece uma frase que está certa? Parece. Mas quem está ouvindo isso está pensando assim, a cura não é importante não. Viu a artimanha do diabo? Parece que o que você está falando está certo. Mas quem está ouvindo está dizendo assim, não é boa coisa correr atrás de cura. O importante é ir para o céu, eu vou ficar doente mesmo. Você entendeu isso? O diabo, então, ele de forma muito sutil, ele coloca frases no nosso meio que parece estar certo, mas é para te enganar. Onde já se viu comparar a salvação para o céu com a cura do corpo? O que tem a ver uma coisa com a outra? Só o diabo para pensar num negócio desse. Era para a gente falar de outro jeito, era para a gente falar assim, o que é mais importante, ir para o céu ou ir para o inferno? Aí sim. O que é mais importante, ficar doente ou ser curado? Aí sim. Mas não, o diabo foi e colocou assim, o que é mais importante, ir para o céu ou ser curado? É a mesma coisa se a gente dissesse assim, o que é mais importante, receber perdão do pecado ou receber o Espírito Santo? Qual que é a resposta? Nenhum, nem outro. Eu quero os dois. Então o diabo tirou a cura de dentro do evangelho, colocou do lado de fora e falou assim, escolhe qual que é mais importante. Sendo que a cura está dentro do evangelho e Jesus nunca tirou ela de lá. Quando o diabo vier com estas comparações, nós temos que dizer para ele, para trás de mim, Satanás. Eu quero tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Eu quero cura, eu quero ir para o céu, eu quero o Espírito Santo, eu quero perdão do pecado, eu quero tudo. Oh, aleluia! Por 30 segundos adore ao nome de Jesus e diga, eu quero tudo, Jesus. Eu quero tudo, eu quero milagre, eu quero cura, eu quero libertação, eu quero a presença de Deus, eu quero perdão do pecado, eu quero tudo que a cruz me dá. Oh, aleluia!
Então veja, irmãos. É claro que é importante para o céu, mas isso não significa que você precise ir para o céu doente. É claro que é importante a salvação da alma, mas isso não significa que você não precisa ser curado. Porque tanto um como o outro foi conquistado com o mesmo sangue. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas feridas nós fomos sarados.